confirmação das novas cidades e estado, estou fazendo uma adaptação aqui, porque eu já confirmei na lista cidades que têm transmissão. Como o Ministério avalia o ritmo de propagação das doenças nessas cidades e estado, né, considerando que hoje tem BH, Recife, Santa Catarina, São Paulo e Rio? Não, a evolução dos casos no Brasil está seguindo a mesma velocidade dos outros países em que nós tivemos um número de casos bastante elevados. Não tem muita diferença não na evolução desses primeiros casos no Brasil quando nós comparamos isso com a China, os países da Europa, com exceção da Alemanha, com o Irã, ou mesmo com todos os países da Europa, com o Irã, com a China, ele é um pouco diferente. Do Japão é um pouco diferente da Alemanha. Os demais está com um padrão muito parecido. Onde mais vocês acham que vai surgir transmissão comunitária nos próximos dias? Um país que preocupa agora é o Irã, né? Que tem uma morte a cada 10 minutos, mas o Brasil está longe desse cenário. Espero que continue. Vamos ouvir. Nas grandes cidades, a tendência é que, a partir desse momento, comece a aumentar a transmissão comunitária. Nas cidades pequenas, elas vão passar por uma fase ainda que vai ser relativamente fácil ou possível de identificar o caso original e para quem foi feita a transmissão. Nas grandes cidades, a partir do quarto, quinto elo de transmissão, fica muito difícil de identificar a origem. Então essa é uma característica. Nas grandes cidades vai ser mais rápida a transmissão comunitária, nas cidades menores a transmissão comunitária demora um pouco mais para começar a acontecer. Eu acho que essa aqui deve estar falando sobre exames. Antes falavam de 100 casos confirmados e disseram que parariam de contar o número e recentemente disseram que esperariam. E agora? Vai haver alguma mudança? Não tem mudança nenhuma. É aquela situação de que a partir do caso número 100, nós só faríamos nos casos graves e nas cidades, nas unidades sentinelas. É isso que nós estamos recomendando. Como foi feito na China, inclusive. Nos locais onde a gente já tem a garantia da transmissão comunitária, nós estamos dando prioridade para os pacientes que internam e para os locais onde se faz os sentinelas da transmissão do vírus. Os demais casos nós ainda estamos fazendo das pessoas que viajaram e que apresentarem sintomas. Os pacientes que não viajaram, não apresentaram sintomas, esses nesse momento não farão teste. Algumas perguntas sobre o próximo tema: medicamento contra a malária pode ser utilizado contra o coronavírus? Poxa, isso que eu mais quero ouvir. Isso foi explicado pelo secretário Denizar, né? Existe informações de que essa indicação terapêutica poderia ser benéfica. O número de casos utilizados ainda é muito pequeno para que tenha alguma consistência científica em cima disso. Nós vamos continuar atentos, né? E à medida que isso pudesse ter um pouco mais de comprovação científica... 200 remédios agora que estão sendo investigados para combater o coronavírus. Esse medicamento contra a malária, ele surtiu bom efeito em vários pacientes, inclusive na China, um outro tipo de medicamento conseguiu curar algumas pessoas que levam em média 10 dias para o tratamento, foi feito em 4 com outro remédio na China. Portanto, possível que o medicamento que trate com eficácia saia bem antes que a vacina. O lote de imunoglobulina da empresa chinesa Ninjiang Pharmacare já foi liberado para o uso no SUS depois de ter recebido o aval da Anvisa? Em qual data? Se não, o que falta ser cumprido para a liberação? Já foi autorizado pela Anvisa, me parece que tinha algum problema com a bula, porque a bula não estava em português, então foi feito uma impressão de uma bula em português, que será distribuída juntamente com o medicamento. Acho que era isso que estava faltando. Com certeza, entre hoje e amanhã, já deve começar a distribuição deste produto. O acordo com a rede privada... Nós estamos ouvindo uma entrevista coletiva urgente do Ministério da Saúde com as últimas atualizações sobre o alastramento do coronavírus no Brasil. João Gabardo dos Reis, o secretário executivo do Ministério da Saúde. Nós só podemos dizer que sim, que vai ser feito. Se nós precisarmos de mais leitos
e a rede privada tem uma ociosidade em relação aos leitos privados, nós vamos fazer algum tipo de acordo, parceria com a iniciativa privada. Não temos ainda qual é essa solução, de que maneira isso vai ser feito, até porque nesse momento ainda não é necessário. Mas está no nosso radar essa negociação com a rede privada. Eu vou pular algumas perguntas, porque nós temos só mais 5 minutos. Veja só, um plantão importante, nosso encontro hoje à noite. A informação é a arma mais eficiente para combater o coronavírus. Põe no ar. Para você ficar por dentro das últimas notícias sobre o Covid-19, hoje, 10h30 da noite, não exibiremos em nome da Justiça para apresentar um programa especial preparado pela nossa equipe de jornalismo. Coronavírus Plantão. Tudo o que você precisa saber para se informar durante a pandemia. Nós buscamos evitar que o vírus se espalhe. A opinião dos especialistas. A luta contra o vírus no Brasil e no mundo. 2 horas de cobertura ao vivo. Uma vez que você tem o vírus confirmado, é importante que você fique em isolamento. Hoje, 10h30 da noite, Luiz Bart apresenta Coronavírus Plantão. Olha, o fenômeno de vendas da saúde continua com todas as novidades, as determinações do governo federal. Vamos ouvir. Um número enorme de unidades que farão a vacina e dessa forma não haverá concentração dos idosos. Atendimento muito mais rápido. Agora eu vou fazer 3 na sequência. Quanto dos recursos extras anunciados já foi efetivamente liberado para os estados? Como a verba extra para a saúde está sendo repassada aos estados? É um repasse, transferência direta? E daqueles 10 bilhões de reais que o ministro Guedes anunciou ontem para o Ministério da Saúde... Pergunta ao secretário executivo como essa verba toda destinada à população brasileira no tratamento está sendo utilizada. De 2 maneiras. Ela pode se dar através do recurso diretamente, foi o caso dos R$2 por habitante, mas ela também se dá à medida que o Ministério da Saúde está alocando equipamentos de UTI, à medida que o Ministério da Saúde está comprando equipamentos de proteção individual para distribuição nos estados e nos municípios. Todas essas ações que serão feitas pelo Ministério da Saúde, elas vão ser consideradas como gastos nos estados e municípios, sem haver necessidade da transferência do recurso. Mesmo o atendimento dos pacientes em hospitais. A nossa ideia é que o pagamento das internações hospitalares dos pacientes com coronavírus, seja num leito comum, seja num leito de terapia intensiva, o pagamento dessas internações hospitalares será feita pelo Ministério da Saúde, não onerando os tetos financeiros dos estados e municípios e, por consequência, não haverá necessidade de transferência de recursos para esta finalidade. Agora, obviamente, nós teremos outras necessidades dos municípios e dos estados em que haverá transferência de recursos, com certeza. Ontem foi aprovado já na Câmara, deve ser aprovado no Senado, uma coisa importante para os municípios, presidente Williams, que é a possibilidade dos municípios utilizarem todos aqueles saldos bancários de anos anteriores que não tinham sido utilizados para diversas rubricas, poderão utilizar todo o recurso desses saldos nas diversas rubricas para as ações no coronavírus. Isso é um valor bastante, muito grande. Eu imagino que seja algo em torno de 2 a 3 bilhões de reais que poderão ser disponibilizados por esses saldos para os municípios e para os estados. Vocês estão acompanhando todos os desdobramentos do vírus Covid-19 aqui no Brasil. Que está sofrendo uma atualização, por isso a gente não tem esse dado hoje. Os 2 últimos temas. O 16 é a recomendação para empresas que tiverem funcionários doentes. Há alguma recomendação para empresas sobre o que fazer no caso de funcionários doentes ou que tiveram contato com doentes? A recomendação é essa que a gente deu hoje. Se a pessoa, se o trabalhador estiver doente, ele não deve trabalhar. Ele deve ficar em casa. E, se possível, ficar com toda a família. Essa é a recomendação, principalmente onde existe a transmissão comunitária. Então, se isso acontece, a empresa vai ter que ser bastante sensível na questão do recebimento desse atestado médico. Inicialmente, nós estamos pensando que ele deva ir na unidade de saúde para receber esse atestado médico. Mas estamos pensando numa outra alternativa, que ele possa, mesmo sem ir na unidade médica, na unidade de saúde, receber através de um aplicativo o atestado
atestado médico encaminhado pelo próprio Ministério da Saúde. Isso nós estamos ainda verificando qual a forma de realização, mas há possibilidade. O que é importante aqui é a recomendação do Ministério da Saúde para que as pessoas que estejam sintomáticas não trabalhem. Essa é a recomendação. Depois, como é que vai ser resolvido isso com atestado, o empregador vai ter que ter muito boa vontade. Portanto, a entrevista de João Gabardo dos Reis, o secretário executivo do Ministério da Saúde, hoje às 10h30 da noite. Portanto, vem para mim, por favor.